Isso. Ei, alô, som. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Cumprimentamos também os nossos irmãos e amigos que estão participando, cultuando ao Senhor conosco nas redes sociais. Deus abençoe você, a sua família, cultue ao Senhor neste momento, chame a todos que estão aí na sua casa. Amados, nós hoje vamos dar abertura à nossa campanha de missões mundiais. Nosso tema já está aqui no Data Show, também está aqui no nosso painel, está nas nossas camisas e no nosso coração. Eu quero convidar a igreja para que possamos falar bem forte esse tema de missões mundiais para o ano de 2021. Vamos falar todos juntos. O nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Depois nós vamos estar falando juntos também a nossa divisa, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mas vamos juntos, primeiro, todos juntos. A irmã Raquel vai estar aqui também nos ajudando, falando o tema. No 3, vamos falar todos juntos, amém? 1, 2, 3. Viva o poder de transformar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é com esse espírito, e é movidos por esse espírito que a Igreja Batista no bairro Novo Mundo, ela faz missões. É movidos por esse espírito que nós queremos convidar todos vocês que estão aqui conosco, vocês que estão também nas redes sociais participando deste culto, a orarem pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo, levando a mensagem de salvação, levando o evangelho a todos os países, a todos os povos, em lugares difíceis, em meio à pandemia, mas dedicando a sua vida à pregação do evangelho, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que não nos permite nos acovardarmos, nos acomodarmos, mas nos move pelo poder e pelo amor às almas a pregarmos o evangelho. Que Deus possa estar assim nos conduzindo durante toda essa campanha. Eu quero desafiar a igreja para que nós possamos estar aqui quebrando todos os nossos recordes, podemos dizer assim, batendo todos os alvos anteriores de missões e que possamos estar ultrapassando este ano. Nós vamos estar estabelecendo um alvo desafiador para a igreja, cada classe, os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as nossas crianças, todas as classes envolvidas nessa campanha de missões, para que o evangelho chegue a ainda mais pessoas. E sobretudo, irmãos, não se esqueça, todos os dias, em todos os seus momentos de oração, ore pela vida dos nossos missionários e ore pela vida daquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, que estão ouvindo o evangelho para que sejam transformadas. Então eu quero te convidar para agora nós orarmos. A irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração neste momento, abrindo assim de forma oficial a nossa campanha de missões mundiais do ano de 2021. Se você puder, fique de pé. Vamos
orar, levar nosso pensamento a Deus, orar pela vida dos que estão indo, os nossos missionários, orar e pedir ao Senhor que ainda mais pessoas estejam mobilizadas para contribuir para o sustento dos nossos missionários e que toda a igreja do Senhor esteja vivendo em oração por missões mundiais. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, te agradecemos também por este tema de missões. Que o Senhor possa estar, Senhor, com essa campanha, Pai, guiando, Pai, cada projeto, Senhor. E que os alvos sejam ultrapassados, Senhor, que pessoas possam vir se levantar também para obedecer o Teu ID, Senhor, que nós possamos também orar, que nós possamos também ajudar financeiramente, porque sabemos que para a obra ser alavancar, para alcançar mais pessoas, precisa também da questão financeira, que o Senhor possa mover corações, Pai. Pai eterno, Pai de amor, peço que abençoe também cada missionário, Senhor, que está espalhado pelo nosso país e pelo mundo, Senhor. Tem misericórdia de cada um, dê sustento, Senhor, sustento físico, emocional, Senhor, espiritual, Pai. Que o Senhor possa estar dando todo tipo, Senhor, de sustento aos nossos queridos missionários, Pai. Que nós possamos, Senhor, falar da Tua palavra com amor, aprender cada dia mais também sobre esta Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Pai, e transformadora, Pai. Tem misericórdia de nós e use-nos pela Tua graça, Pai, como missionários em qualquer lugar que nós estamos, Senhor. Use-nos, Pai. Pai eterno, Pai de amor, que esta igreja que já é missionária, que nós sempre estamos engajados em missões, que nós possamos continuar assim, reunindo-nos, Pai, para adorar, glorificar o Teu nome e espalhar, Senhor, a Tua mensagem que é transformadora, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Passa a palavra, pastor Helenilson. Missões é muito importante. Sempre lá no seminário, quando eu estudei, eu aprendi que missões nasceu no coração de Deus. E quando eu também me tornei professor, lecionei, eu falava para os meus alunos que missões nasceu no coração de Deus. Deus foi o primeiro missionário. Nós sabemos que quando Ele colocou o casal no jardim do Éden, o casal distanciou-se do Senhor e Deus então começou a procurar e trabalhar com aquele casal. Ao achar Adão e Eva, que estavam escondidos, eles então falaram para o Senhor a causa por que eles se esconderam, se distanciaram do Senhor. Deus então começou a trabalhar e resgatou aquelas duas vidas de volta. E assim foi a obra do Senhor, através de muitos servos, até que chegou Abraão. Abraão, nós somos da descendência de Abraão, e Abraão foi um grande missionário. Foi um dos primeiros missionários a trabalhar e chamado para trabalhar aos 75 anos de idade. Para fazer missões não tem idade. Todos nós podemos ser missionários. Eu fui em vários projetos missionários e tinha irmãos ali com 70 anos para cima, trabalhando comigo. Iam de casa em casa, reunia nas casas, trabalhava nas capelas, onde era um lugar da gente reunir para proclamar a palavra de Deus. Então, para fazer missões não tem idade. Se você não pode ir ao campo de missões, você pode orar por missões. Mas você pode ir através das suas orações. Você pode contribuir financeiramente para missões. Ao dar o seu dízimo mensalmente, você pode dar uma participação missionária. Isso é coisa de crente. Aqueles que andam diante do Senhor, que vivem para a glória do Senhor, todo aquele que ama missões,
que ama Jesus, que quer transformar outras vidas para Jesus, ele contribui para missões, ele ora por missões, ele coloca como missionário de Deus. Então vamos fazer missões. Deus tem projetos para muitas pessoas, inclusive para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que estão nas prostituições, para aqueles que se prostituem fisicamente, espiritualmente, aquelas pessoas que estão distanciadas do Senhor. Deus tem projetos, mas isso depende de nós. Nós precisamos trabalhar para missões, precisamos ganhar vidas para o Senhor. Eu já vi muitas pessoas saindo das drogas e caminhando para a presença do Senhor. Hoje essas pessoas já pregam a palavra de Deus. E muitas pessoas saindo da prostituição, que vivia pelas ruas, pelos bares, nessas casas de prostituição, hoje são grandes mensageiros de Deus, homens e mulheres, pregando a palavra de Deus. E essas pessoas são fruto das nossas orações, das nossas contribuições. Então vamos fazer missões, ore por missões, contribui por missões. Deus abençoe a cada um de nós e que Deus possa nos abençoar para que a gente possa contribuir para missões. Coloque a partir de hoje no seu coração um alvo missionário. Vamos parcelar. Quanto você quer dar para missões? Não sei o valor que você quer dar para missões. Você não pode dar à vista? Parcela. Nós não parcelamos oferta de missões, mas você pode parcelar. Você pode dar mensalmente, divide o valor pelas as semanas, ou por 2 meses, ou por 3 meses, na qual vai durar a nossa campanha, e você dá a sua oferta missionária. Dá com uma alegria, não dá com tristeza, não dá com as mãos fechadas, com pena, com aquela dor no coração, dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria, amém? Nós vamos louvar o Senhor com o hino 236 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor. Quem sabe você se encontra atribulado, se encontra triste, e esse é o momento de você agora louvar o Senhor. O cântico 236 do nosso cantor cristão fala atribulado o coração. Vamos cantar com alegria, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Deus merece o meu e o seu louvor. 236 do cantor cristão. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Sim, para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo
Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. E sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora o Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Deus seja louvado. Vamos aproveitar os irmãos que estão aqui à frente. Os irmãos vão estar louvando o Senhor. Nossa equipe de louvor, ministério de adoração ao Senhor, vai estar louvando o Senhor com uma canção. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, 8, a partir do versículo 26. Você que está em casa, também abra sua Bíblia. Deixe a sua Bíblia aberta, você que nos acompanha pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo e também pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Nós estamos hoje abrindo a campanha de missões mundiais e nós estamos alegres porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e somos uma igreja missionária. Queremos ganhar muitas almas para Jesus, queremos contribuir para que os nossos missionários nos campos de missões tenham um conforto necessário para pregar a palavra de Deus. Primeiramente, o conforto espiritual e depois aquele que Deus dá o descanso, para que eles possam repousar o sono, descansar e proclamar a palavra do Senhor nos campos. E a vida do missionário não é fácil. Nós vamos observar a palavra de Deus a partir do versículo 26, do capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul,
pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes, porventura, o que estás lendo? Ele respondeu: pois como, pois, entenderei se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração? E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos observar o texto da palavra de Deus. Foi uma obra missionária. Nós podemos observar que o campo não é fácil. Se os irmãos observaram o texto que lemos, Filipe, ele é chamado por Deus para ir a um lugar deserto, um lugar difícil. Eu já tive em vários campos missionários, são diversos campos que eu tive na minha caminhada missionária, pelos estados do Nordeste do Brasil, e eu pude ver a dificuldade de pregar o Evangelho. Não é fácil, a gente ouve de tudo, a gente vê de tudo. Às vezes as portas nem se abrem para que a gente possa entrar para anunciar a palavra. Mas graças a Deus, em todo esse período que eu estive no campo de missões, todas as portas se abriram. Não sei porquê, mas eu creio que foi ação, humanamente eu não sei porquê, mas eu creio que foi ação do Espírito Santo de Deus. Todas as casas fomos bem recebidos. Nós tínhamos um projeto de tempo, projetamos um tempo para falar em cada casa, preparamos todos os nossos liderados. Eu liderei um grupo em 2 municípios, ali no estado do Piauí, e todos aqueles que trabalhavam comigo, eles foram bem preparados, não só pela minha orientação, mas pelos nossos coordenadores. O tempo era muito necessário e adequado para a gente usar na casa das pessoas, porque de acordo com o tempo a gente deixava saudade naquelas casas, e as pessoas queriam o nosso retorno, e muitas daquelas pessoas suplicavam para que os missionários voltassem em suas casas, porque a nossa palavra era uma palavra breve, uma palavra oportuna, e era diretamente do coração de Deus para o coração do ouvinte. Então, não é fácil estar no campo missionário. No campo missionário, as lutas e as provações não são fáceis. Temos lutado, os nossos missionários têm lutado muito no campo. São muitas histórias que a gente ouve, são histórias verídicas. E a gente vê, através desse texto, a partir do versículo 26, que nós vamos observar aí o chamado de Deus. Primeiro, Deus chama Filipe. E logo no versículo 26 nós vamos observar quando o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te.
tá? Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual estava deserta. Foi nesse caminho que o Espírito Santo, ou melhor, houve a ousadia do apóstolo Paulo nesse caminho de ir perseguir os crentes, e ele caiu sobre a ação do próprio Deus. O Espírito Santo, a Trindade de Deus, o próprio Jesus falou para Paulo nesse caminho de Jerusalém para Gaza. Foi nesse caminho. Então era um caminho difícil. E Paulo caiu nesse caminho. Esse caminho tem uma história. Nesse caminho houve uma conversão, tá? De Paulo, que caiu e falou com o Senhor. Paulo passou por esse caminho aí. E a gente observa que Filipe estava nesse caminho, era um caminho deserto. Mas a palavra nos diz que o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção deste caminho. Naquele caminho só tinha uma vida, e aquela vida era necessária. Aquele caminho era muito importante, aquele lugar era importantíssimo. Mas a pessoa que estava a caminhar naquele caminho era uma pessoa que estava bem instruída. Ele era diácono, Filipe, ele era diácono, era evangelista e se tornou um dos grandes missionários, desafiador. Então, lá no campo de missões, amados, lá não tem só pastores, lá também tem irmãos e irmãs que se prepararam biblicamente, através da palavra de Deus, que tem conhecimento. Filipe, ele não tinha formatura em teologia, ele não era apóstolo, ele era diácono, era evangelista. Além dele gostar de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, Filipe também, ele amava pregar a palavra de Deus. Filipe, ele pregou a palavra de Deus com ousadia, com autoridade. E aí, Deus chama para a obra missionária. Quem sabe nesta noite, você que está aqui conosco, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, tem um chamado de Deus para missões. E se você tem um chamado de Deus para missões, ore ao Senhor, faça como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia onde o Senhor deseja que eu vá. Eu vou pregar a palavra. Não importa que seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, o que importa é que você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E que Deus vai transformar pessoas através do conhecimento, ou seja, da sua intimidade com Deus. Filipe, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele amava o Senhor. Ele colocou a sua vida diante do Senhor. Ele amava ler a palavra de Deus. Ele encontrou na palavra de Deus tudo aquilo que necessitava para a sua caminhada, para a sua vivência espiritual. E é nessa palavra que nós devemos viver e nos mover. Às vezes, ou sempre, vamos dizer assim, vou dizer às vezes, quase sempre, nós encontramos o refúgio na palavra de Deus. E assim tem sido na minha vida pessoal e tem sido em muitas vidas de pessoas que estão caminhando diante do Senhor. As pessoas têm muitos problemas, têm enfrentado problemas espirituais, problemas emocionais, mas as pessoas mesmo assim têm caminhado diante do Senhor, têm dado crédito à palavra do Senhor, têm ficado à disposição do Espírito de Deus, como Filipe. Nós não conhecemos a sua vida, se ele teve algum desses problemas emocionais, se ele teve algum problema de saúde, mas eu sei que ele se colocou à disposição do Senhor. O texto é claro em dizer que o anjo do Senhor chamou Filipe e mandou ele caminhar para pregar a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que nós encontramos nesse texto é o chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus? Às vezes as pessoas falam: olha, eu quero pregar, eu quero me envolver com a obra missionária, mas precisa caminhar para o Senhor. Precisa fazer como Isaías: eis-me aqui. Precisa fazer como Filipe e ficar à disposição do Senhor. Deus deu um ide para Filipe,
E ele entendeu o chamado do Senhor. Pergunto eu a você, você tem ouvido a voz de Deus? Mas você pode me perguntar, pastor, como ouvir a voz de Deus? É fácil ouvir a voz de Deus. Ler a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia. Tira um tempo para ler a Bíblia. Medita naquilo que você está lendo. Tenta descobrir algo naquele versículo que você leu. Isso se chama a luz da palavra. Ler a Bíblia. Busque entender aquilo que você está lendo. Busca anotar, ou tirar algo de valor daquilo que você está lendo. Como o texto está aqui. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul e prega a palavra do Senhor. Vai lá. Filipe não pensou duas vezes. Olha, o Senhor me chamou, o Senhor me comissionou e eu vou agora fazer missões. Ele tinha essa intimidade, ele ouvia a voz de Deus, ele lia a Bíblia, ele tinha intimidade com o Senhor. Qual é o grau de intimidade que você tem com Deus? É fácil de você descobrir. Quanto tempo você leva lendo a Bíblia por dia? Dá de vez em quando. Então você não tem intimidade com Deus. Se você quer saber o seu grau de intimidade com Deus, observa quanto tempo você lê a Bíblia por dia. Quantos versículos você lê por dia? O que você escreve para mandar para os seus amigos para se converter ao Senhor? Quantas vezes você ora por dia? Tudo isso você vai ver o grau de intimidade que você tem com Deus. Às vezes as pessoas ficam sofrendo, se lamentando, porque não lê a Bíblia, porque não ora, porque não trabalha para o Senhor, porque não se envolve com a palavra de Deus, com o serviço cristão. Filipe se envolveu. E aí Deus mandou ele levantar e ele foi. Porque tinha um alvo, e o alvo está no versículo 27. Você vai observar aí. Era o alvo de Deus. Era o alvo que Filipe precisava atingir, sob a direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver mais adiante. E levantou, porque a ordem do anjo era o seguinte: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Claro que ele estava bem com Deus. Mas se a gente olhar essa palavra levanta-te, nós vamos ver que temos muitos irmãos, crentes cristãos, que estão caídos, que precisam se levantar. E ali Filipe levantou e foi, e eis que um etíope. A Bíblia não diz dois, a Bíblia diz um. Ele estava ali, ele era um funcionário de alto escalão, era aquele que tomava conta do tesouro da rainha, era aquele que tinha toda a administração. Se o tesouro da rainha, a vida financeira da rainha progredisse, todo o país também havia um progresso. Se não tivesse indo bem a vida financeira da rainha, tirava aquele tesoureiro e colocava outro. Era lei. E muitas das vezes até morria, porque poderia estar furtando o tesouro da rainha. Mas ele era fiel. Mas ele não conhecia Jesus. O alvo naquele deserto era uma vida. Levantou e foi, eis que um homem, uma só pessoa estava ali. O alvo no campo missionário era uma vida. Já pensou se cada um de nós ganhássemos uma vida por ano? As nossas igrejas estariam cheias. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não ganham uma vida. Filipe, ele foi comissionado, chamado, levantou, saiu do seu lugar e foi ganhar aquele homem. Era o alvo de Deus. Nós temos que ter um alvo também. Os maridos que são crentes, as esposas que são crentes, devem ter um alvo também. O alvo deve ser o seu marido, o alvo deve ser a sua esposa, o alvo deve ser o seu filho, o seu neto, seu sobrinho. Não canse de lutar por esse alvo. Você quer a conversão do seu filho, você quer a conversão do seu neto, você quer mudança de vida na sua família, se é o teu alvo, lute. Porque o alvo de Filipe era um homem só,
uma só alma, uma só pessoa que estava ali, naquele caminho. Um caminho difícil, era um caminho de perseguição, era um caminho de sofrimento, era um caminho que tinha muitos salteadores. Mas aquele homem estava ali esperando uma ação. E a ação, nós vamos encontrar do versículo 29 ao versículo 31, foi a ação do Espírito Santo. Do versículo 29 ao versículo 35, vai nos dizer assim, claramente: disse o Espírito Santo. Estou acrescentando porque é o Espírito Santo. Chega-te a este carro. Chega-te a este carro. Foi a palavra do Espírito Santo. E correndo Filipe, a Bíblia diz, e correndo Filipe, ele apressou, porque ele ouviu o que aquele homem estava lendo. Ele lia o profeta Isaías, a profecia de Isaías. Aquele homem estava com a alma amargurada, aquele homem estava sofrendo, aquele homem tinha uma angústia. Irmãos, a angústia, ela corrói, ela machuca, ela dá uma dor na alma, lateja de noite, as pessoas ficam inquietas, no sofrimento. Aquele homem, apesar do seu país, a idolatria era muito grande, apesar de lá na sua terra as pessoas adoravam ídolos, ele não conseguia achar nada que poderia aliviar a dor da sua alma, e ele vai a Jerusalém. Para quê? Vamos pensar que ele foi a Jerusalém para procurar Jesus. Ele não encontra Jesus, mas ele encontra uma profecia, e ele se identifica com aquela palavra, e ele então compra, adquire aquele livro, ele vem lendo. A Bíblia diz que ele vem lendo. Vamos ver o que ele estava lendo. Versículo 31. Primeiro Filipe fala no versículo 30, né? Diz, ouviu o que lia, e disse, entendes porventura o que lê? E ele respondeu no versículo 31, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse. Vem para cá, me ensina. Eu quero que você me ensina. Às vezes nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos pessoas próximas que estão querendo que ensine a palavra de Deus, que explique quem é Jesus. E nós não dispomos de tempo para isso, porque não queremos. E aí a palavra nos diz aí que Filipe começou a falar a partir do versículo 32, que é a passagem que lia, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro do que tosquia, assim ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. De quem estava falando isso? Quem era essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Ele perguntou a Filipe, quem é? Quem é essa pessoa aqui que foi tirado o seu julgamento, que não deixou ele falar, que ele não foi julgado, que não deram chance a ele? E ele disse, Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar, aquele que me deu conhecimento para te explicar essa porção da Bíblia. E aquele homem ficou alegre com a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar, para que a gente possa compreender as verdades da palavra de Deus. E no momento que Filipe estava falando, o Espírito Santo estava trabalhando naquele coração e naquela mente. E aí vem a decisão final. Depois do ensino do Espírito Santo, a partir do versículo 36, vem a conversão daquela vida. A partir do versículo 36, e indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Ele disse, olha, aqui está a água, eu quero ser batizado. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Filipe sabia que faltava ainda uma coisa. Filipe queria a profissão de fé, queria que ele confessasse o porquê que ele queria do seu batismo, a sua necessidade, que ele disse, eu quero ser batizado, o que me impede? Filipe queria saber sobre isso. E aí nós vamos observar no versículo 37 que Filipe disse ali, se crê de todo o coração,
E ele respondeu e disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu. Foi a obra do Espírito Santo. Foi a obra do missionário Filipe. Ele não era apóstolo, ele não era um pastor, nem um sacerdote, mas ele era um evangelista. Uma pessoa comum como eu e você. Mas ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E ele foi para o campo missionário com todo o poder do Espírito de Deus. E a palavra nos diz, lá no versículo 38, que ele mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto ele como Filipe, e Filipe batizou. Aquele homem ficou maravilhado, aquele homem se alegrou, aquele homem, ele ficou radiante de alegria, porque ele se batizou, foi batizado. Ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a conversão, a obra de Deus. Missões é assim, não é fácil. E quando a gente ganha uma alma no campo missionário, há uma festa lá no campo. Os missionários se reúnem e falam um para o outro, hoje através do WhatsApp, eles ficam falando, demonstrando a alegria, o prazer de ter transformado aquela vida através do Espírito Santo de Deus. Uma só alma havia naquele caminho. Quantas pessoas tem na sua casa que ainda não tem conhecimento de Jesus? Conhecimento mesmo. Porque quando nós temos conhecimento de Jesus, nós somos convertidos. A pessoa diz: ah, não, eu já vi falar de Jesus, eu já fui membro da igreja, eu estou afastado. Tem pessoas que já foi membro da igreja, hoje está afastado, está bebendo, está fumando, está aí no mundo, sabe contar a história da Bíblia, mas não conhece Jesus. Só conhece Jesus aquele que tem intimidade com Ele. Só conhece Jesus aquele que o Espírito Santo está na vida dele, como Filipe. Filipe conhecia Jesus, ele era amigo de Jesus, nós somos amigos de Jesus. Mas aqueles que não têm Jesus no coração, precisa ter. É muito diferente as pessoas conhecerem Jesus e ter conhecimento de Jesus. Havia um jovem que ele me procurou muitos anos atrás. Ele ficou tão alegre, tão radiante, que ele disse assim: pastor, eu agora, há algum tempo atrás, eu fiz meu reencontro com Jesus. Aí eu chamei ele, conversei com ele um bom tempo, expliquei. Falei: olha, nós não temos reencontro com Jesus. Ou a gente encontra com Jesus ou não encontra. Não tem esse negócio de faz de conta, não. Esse negócio das pessoas entrar na igreja, ser afastado, vir para lá e para cá, é porque ainda não encontrou com Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, a gente não sai da presença dele. O Espírito Santo está na nossa vida. Mas ele temou comigo: não, eu reencontrei com Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Meses depois ele estava dormindo nas ruas novamente, usando drogas. Antes do reencontro ele fazia de tudo, ele gravava CD, vendia o testemunho dele, as pessoas compravam, ele gravava mais e vendia, depois voltou a dormir nas ruas. Agora, uns tempos atrás, eu soube que ele retornou para a igreja, restaurou a sua vida, mas não sei se ele encontrou com Jesus. Não tem esse negócio de reencontro. Ou a gente encontra ou não encontra. Quando a gente encontra com Jesus, a gente não sai da presença do Senhor. Não sai. Não tem como sair. A gente fica ali. Passa momentos difíceis, provações, mas a gente não abandona o Senhor. A gente chora, a gente lamenta, as pessoas choram conosco, mas a gente não arreda o pé do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a gente confia no Senhor. Porque Ele já não é mais residente na nossa vida, ou melhor, Ele não é visitante na nossa vida, Ele é residente na nossa vida. Jesus, Ele é residente, Ele vive, Ele reina, Ele nos manda, como Ele mandou Filipe: vai pregar o Evangelho lá. É assim. Eu me lembro, no ano
há muitos anos atrás, eu estava, logo no domingo seguinte, era a assembleia da igreja, e aí eu fui chamado para ir para o campo de missões, e eu cheguei na igreja e falei, olha, irmãos, nós não vamos poder realizar a assembleia, porque eu fui chamado para ir para o campo de missões, vou passar uns 15 dias no campo de missões, e a igreja entendeu perfeitamente, não, pastor, pode ir, eu fui para missões. Porque eu fui chamado por Deus, não fui chamado por um coordenador, eu não fui chamado pelo chefe da junta, o executivo da junta, eu fui chamado por Deus. Então, quando a gente é chamado por Deus, a gente vai. O próprio Jesus disse, portanto, ide, vai. É eu que estou mandando. E eu tenho que obedecer. A pessoa que tem Jesus na sua vida, ele fica na presença do Senhor, vem as lutas, vem as provações, morre alguém passa um momento difícil na vida, a luta é muito grande, mas a gente não sai da presença do Senhor, a gente não quer sair, porque é gostoso servir a Jesus. É maravilhoso. É bom demais. Por isso que eu quero convidar você que está em casa, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, está adorando o Senhor pelas redes sociais, o culto da nossa igreja. Eu queria que você fizesse um pacto com o Senhor. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu queria que você, agora, a partir desse momento, amasse mais o Senhor e convidasse Ele para fazer parte da sua vida. Fazer parte da sua vida. Talvez você que tem sido um crente fraco, vamos ser real. Olha, eu tenho sido um crente fraco, omisso, eu tenho sido um crente mesquinho, eu não tenho sido um crente ofertante, eu não tenho contribuído para missões, eu não tenho contribuído com os meus dízimos e oferta, eu sou mesquinho. Fala isso para você. Se você não é uma pessoa enquadrada na palavra de Deus, fala com coração puro, eu sou mesquinho e eu quero mudar a minha vida, eu quero ser um crente fiel. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser mandado pelo Espírito Santo, aonde Ele mandar eu vou. Se você quer fazer um pacto com Deus, vamos orar. Se você foi omisso na sua vida, durante a sua vida cristã, não seja mais. Deus perdoa, Deus é bom, mas Ele olha o coração. Foi isso que Ele fez com Davi. Ele olhou o coração de Davi e Ele perdoou Davi. Ele perdoa também o crente omisso. Ele perdoa você que também não é membro da igreja, que quer viver uma vida agora poderosa, cheia do Espírito Santo na presença do Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus. Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus transformador. Eu vou orar por você e vou clamar o nosso Deus, para que Deus faça uma mudança na sua vida, para que você seja um crente verdadeiro, ou para que você venha para a presença do Senhor. Baixe a sua cabeça, você que está em casa, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, Pai bendito, maravilhoso, único, justo, conselheiro, príncipe da paz. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque não há outro além de Ti. O Senhor que levou Filipe para aquela estrada deserta, na qual converteu aquele coração incrédulo, aquele homem que não conhecia Jesus, parou a carruagem, foi batizado, creu no Senhor e jubiloso ele seguiu o seu caminho. Ó Deus, transforme cada dia mais as nossas vidas. Senhor, transforme a vida dos nossos irmãos que nesta noite estão fazendo um pacto com o Senhor, que querem ter uma vida nova, uma vida diferente com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, sê com os nossos irmãos, ouça o clamor dos nossos irmãos, transforma essas vidas, Senhor, transforma esses corações, que a nossa igreja, ela possa crescer, que as nossas igrejas possam frutificar cada dia mais diante do Senhor, que almas possam vir convertidas para servir o Senhor. Ó Deus, é no nome do Pai,
É no nome do Filho e do Espírito Santo que nós agradecemos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que possamos ter uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima quarta-feira com o pastor Elvis Mesquita.